A Bíblia fala, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, que o primeiro homem, Adão, ele foi feito alma vivente. E a Bíblia, ela vai falar aqui no versículo 46, que mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. O primeiro homem, ele é natural, e depois o espiritual. Esse homem espiritual é Cristo. Pelo contexto e por todo o texto aqui, a Bíblia fala que o homem espiritual é Cristo. E olha como nós viemos para esse mundo. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então todos nós aí nascemos nesse mundo trazendo a imagem de Adão. Nascemos iguais a ele. Então nós nascemos nesse mundo homens naturais e não homens espirituais. E por que eu estou querendo dizer isso? Aqui mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer assim no versículo 14: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, a gente pode concluir que é impossível desse homem, da forma como está, natural, vindo de Adão, a imagem de Adão, ele entender as coisas do Espírito de Deus, ele entender a palavra de Deus, que é um livro espiritual. Esse homem natural precisa virar um homem espiritual. Ele precisa ter o Espírito Santo para entender a vontade de Deus. E por que esse homem natural, ele não tem esse Espírito Santo? Ele não consegue discernir as coisas espiritualmente? Porque no início de tudo, esse primeiro homem, o homem natural, o homem que se tornou pecador, ele desobedeceu uma ordem de Deus e certamente ele morreria se ele desobedecesse. No momento em que ele desobedece, ele passa a ter uma morte espiritual. Então passa a ser impossível para quem nasce nesse mundo dessa maneira, ou seja, sem ter essa fonte espiritual, entender a palavra de Deus. E esse texto, que mostra essa condição que o primeiro homem passou para todos nós, está lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Ele fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte veio por um homem, E essa morte que veio por esse homem não ficou só nesse homem, passou para toda a humanidade. E por que isso é tão grave, E é tão importante a gente entender? Porque a gente nasce nesse mundo sem acesso a essa fonte de Deus. A gente nasce nesse mundo sem ter condição por si mesmo de compreender a vontade de Deus, de compreender os planos de Deus que são revelados aí na Bíblia. E é necessário que toda a humanidade ela tenha esse espírito vivificado, para que possa entender realmente qual que é a vontade de Deus. Para isso ser possível, o próprio Jesus teve que vir, e morrer naquela cruz para conceder de volta a vida para a humanidade. Foi um ato muito grande, um ato muito importante, crucial, para que a humanidade passe de volta a ter essa vida. E aí, nesse momento, a gente começa, se a gente crê nisso, a entender qual que é a vontade de Deus. Porque a gente vai a humanidade passa por muitas situações nessa vida que culpa Deus se acontece algo ruim. Por exemplo, um parente muito próximo morre, essa pessoa era tão boa, e aí a pessoa ora por esse parente, pede a Deus e Deus não atende, o parente morre. E aí desacredita de Deus. Mas será que Deus realmente estava com aquele parente? Será que a oração realmente foi ouvida para Deus curar aquele parente? Ou se não, no outro caso, quando uma pessoa se dá bem
em alguma situação e atribui a Deus, como se Deus tivesse ali a ação para que a pessoa tivesse uma melhora financeira, uma melhora sentimental, uma melhora familiar. E é impossível a gente entender realmente se é Deus ou se não é, se a gente não entender a palavra dele, né? Parece ser até algo tão simples, algo tão óbvio, mas que passa batido, né, da maioria da humanidade. Se a gente não entender a palavra de Deus, é impossível a gente entender a ação de Deus e onde Deus se faz presente e onde ele não se faz. Para a gente ter uma noção, em Isaías, no capítulo 55, um versículo que quem é povo de Deus aí conhece bastante, ele fala aqui no versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, por que os pensamentos de Deus não são os pensamentos da humanidade? Porque a humanidade tem uma mente, uma forma de compreender as coisas naturalmente. A humanidade não tem a mente de Deus. No momento em que a humanidade crê em Jesus, passa a ter direito a ter essa mente, essa visão de Deus, né? Esse discernimento de Deus. Mas aí, se alguém que crê em Jesus, alguém que nasce de novo, passa a ter vida no Espírito, lê a Bíblia com a mente natural, lê a Bíblia com a mente de Adão, aí vai estar como se fosse uma pessoa que não tem vida no Espírito, e lendo naturalmente, não compreendendo a vontade de Deus, e automaticamente vai estar perdido, mais uma vez. Então deixa essa reflexão aí para vocês que estão ouvindo, né? Quem é povo de Deus, medita nisso. Se está querendo entender a Bíblia com a mente de Adão, vai ficar tudo oculto. E quem ainda não é povo de Deus, quem ainda não se viu necessitado de um Salvador, porque é pecador, pelo menos se dê a chance, né, de entender, de buscar realmente entender o que está escrito, porque o máximo que vai acontecer é perder algumas horas, né, para compreender a palavra de Deus. Se quiser, eu estou à disposição também. E se der essa chance de pelo menos tentar entender o que Deus diz na palavra dele. Porque se isso aqui for verdade e você não estiver querendo essa verdade, você não vai ter acesso à vida de Deus, né? Se isso aqui for mentira, você vai perder pelo menos alguns minutos da sua vida. Mas como eu tenho certeza que é verdade, quem rejeita essa verdade aqui rejeita a vida eterna. E isso é muito sério, né? Então deixa essa mensagem para todos que vão ver esse vídeo.